Fala amigos do canal, tô aqui de volta com outro vídeo. O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior, no qual a gente destrinchava sobre o assunto temperatura de ar da admissão do motor. A gente falou várias coisas lá e hoje é um complemento daquele assunto. A gente vai falar hoje da correção, que é a relação entre a temperatura da água e do ar. Tá? Não parece, mas elas têm uma relação e elas afetam na correção de temperatura de ar da injeção programável. É sobre isso que a gente vai falar hoje, beleza? Se você não viu o vídeo anterior, quer ver? Tá um comentário fixo também para se inscrever, certinho? Bora pro vídeo. Então pessoal, para recapitular aqui rapidamente, o que a gente falou no vídeo anterior? Que a temperatura do ar, né, admitido pelo motor, que passa ali no sensor, que chega para programável para a gente aqui, para injeção eletrônica, não é a mesma que o motor, que é da temperatura do ar que o motor consome. Há uma variação, tá? Porque o sensor está lá no mangote, o ar passa pelo mangote, passa pela TBI, vai para o coletor e entra no motor. Então esse percurso todo pós o sensor já passou por um monte de coisa quente e entrou no motor, entendeu? Então a temperatura, se for medir lá na cara da válvula, que está entrando lá na válvula, vai ser bem mais quente do que isso aqui, porque o motor está aqui, o motor está a 100 graus, o coletor é quente, a TBI também é metal, fica quente ali também. Então tudo esse caminho aqui passou aqui, sei lá, 50 graus aqui, ele está 50 graus, mas está esquentando tudo ali no meio do caminho de 100 graus, 100 graus, 100 graus, provavelmente ele chega lá no motor, está o quê? Uns 70 graus. E essa alteração de temperatura, de um ponto do sensor até o ponto lá na válvula, que é a temperatura que efetivamente o ar entra no motor, varia, e varia de várias formas. Por quê? Vai depender, por exemplo, do seu coletor, se é um coletor de plástico ou um coletor de metal, que esquenta mais. Se é um coletor com aquecimento, que circula a água do radiador, vai esquentar mais ainda. Vai depender do tamanho, da posição do seu sensor, do tamanho do seu coletor. E principalmente vai depender também do que? Vai depender do fluxo de ar que o motor está consumindo, né, que está passando pelo sensor. Por quê? Porque se você tiver o carro na lenta, está consumindo pouquinho ar, vai passar o ar aqui no sensor e o ar está em baixa velocidade, ele vai ficar no coletor ali batendo, né, até a hora que ele vai ser consumido pelo motor. Só que nesse meio tempo que ele está ali batendo, entrando devagarinho, sendo distribuído nos cilindros, né, ele está ali sendo cozinhado no coletor a 100 graus. Como o motor esse motor, por exemplo, que trabalha a 100 graus quase. Então vai estar 100 graus ali, abafando ali o ar que acabou de passar aqui, deu 50. Mas se eu tiver com o pé embaixo, que o motor está consumindo o ar, a roda do ar está passando em alta velocidade aqui, a diferença entre esse sensor que ele deu e o ar que passou aqui direto e entrou no motor vai ser bem menor, mínimo, tá? Então obviamente fica claro o seguinte, a temperatura vai ter maior variação quando tiver na lenta e com carga baixa, com pé leve, andando devagarinho, tá? E aí que entra uma correção que vai fazer esse ajuste, né? É um recurso que vai botar essa relação entre o sensor e o motor, porque se o motor ali, a água do motor está 100 graus, teoricamente deduz-se que o motor está a 100 graus também, o coletor está próximo de 100 graus, então o ar que passou aqui a 50 vai ficar um pouco no ambiente de 100 graus antes de entrar no motor. Existe uma relação para você fazer para deduzir o quanto a temperatura real que o motor está admitindo, do ar que o motor está admitindo, tá? Vou mostrar aqui para vocês, vamos lá. Na Mega Squirt, você vem aqui, ó, Basic, tem aqui, ó, MAT, CLT, correção. É a correção entre a temperatura da manifold, que é o cabeçote, né, e a temperatura da água, a temperatura do ar e água. Aqui, ó. Se você for ver, é um gráficozinho bem esquisito, tá? Mas o que é esse gráfico aqui? Vamos tentar entender. Ele tem aqui, ó, porcentagem de CLT. CLT seria coolante, é a temperatura da água do motor. E aqui o eixo X é um número bem estranho, dimensional, podemos dizer assim, que vai referir ao fluxo de ar. Como é que ele chega nesse fluxo de ar? Aqui, ó, tá aqui entre parênteses. Ele calcula entre a carga versus RPM, vezes RPM. Então ele deduz o fluxo. Por quê? Se você tiver uma RPM mais baixa, o fluxo é menor. Se você tiver uma RPM mais alta, o fluxo é maior. E quanto mais pé você estiver dando, mais carga você está dando,
mais está consumindo, mais está abrindo a borboleta, então mais ar está consumindo. Então, ou seja, se eu tiver com o pé embaixo a 3.000 RPM, está passando muito mais ar do que 2.000 RPM com o pé embaixo, ou então com 4.000 RPM com o pé alto. Tá? Então existe um certo cálculo de fluxo que ele faz aqui para chegar a entender isso aqui, né? E por que isso aqui é importante, tá? Porque, como a gente falou agora, basicamente isso aqui é uma coisa que evita que o sensor seja enganado, o sensor de temperatura de ar. Porque se seu sensor está lendo 50 graus e no motor está entrando 80 graus de ar, né, a correção não está certa. Você vai tentar mexer em 50 graus, mas não é 50 graus, está entrando ali uns 80 graus, está dando variação. Então você acelerou o carro, você começou a dar fluxo para o motor consumir ar, vai começar a resfriar aquilo ali, vai passar mais rápido e vai se acertar. Mas quando você ficar na lenta e carregar baixa, você vai ver que pode estar um pouquinho mais rico, né, que deveria. Por quê? Porque o ar está se esquentando. Então, você deduz aqui o quanto de fluxo tem de acordo com quanto de temperatura da água do combustível. Caraca, da água do motor, né, está. Você diz o seguinte, ó, por exemplo, vamos tentar ler o gráfico aqui agora. Embaixo fluxo, você vê aqui, ó, um fluxo bem baixo aqui, eu tenho uma alta porcentagem de CLT. Então, ou seja, eu estou deduzindo o seguinte, que em baixo fluxo aqui, como o motor tiver bem levinho, na lentinha, ele está pegando uma porcentagem muito alta da temperatura da água, meio que ignorando ou adicionando, né, podemos dizer assim, a temperatura do ar que o sensor está lendo. Então, ou seja, então aqui, ó, esse gráfico não está muito certo, tá, gente? Deixa eu pegar aqui, ver se tá até mais aqui, 60%. Não, 10%. Acho que vai ficar mais bonitinho agora. Então, o que eu estou fazendo aqui? Quando o carro estiver aqui, ó, até esse X aqui de fluxo, que é o carro bem na lentinha, eu estou pegando aqui próximo de 45%, né, levando em consideração uns 45% da temperatura do motor. Que, por exemplo, hoje está aqui 20 graus. Eu vou ligar o carro. Digamos que o carro já esteja quente, mas a temperatura ambiente está 20 graus. Não vai estar consumindo o ar de 20 graus, vai estar consumindo ar muito mais quente. Eu estou falando aqui para ele o seguinte, ó, nessa condição de lenta, pegue 45% da temperatura do motor, que vai estar a 100 graus. Tá? Então, ou seja, ele não vai ler mais 20 graus, vai ler mais. Quanto vai ser isso? Não sei. Mas ele faz uma relação. Se eu acelerar um pouco mais o carro, que eu começar a dar fluxo, essa relação vai diminuindo até a hora que eu zero ela. Eu ignoro, começa a ver só a temperatura do sensor de temperatura do ar agora e esquece essa relação do motor. Por quê? Porque eu estou acelerando, está passando fluxo, então acaba com isso. Só vê o sensor de temperatura de ar. Mas se eu voltar, por exemplo, ficar com uma carga mais baixinha, o gráfico vai vir mais ou menos para cá. E vou começar a levar em consideração para adicionar a temperatura da água também. Para falar para ele, ó, eu estou com uma carga baixa, então vê o sensor de temperatura do ar, mas vê um pouquinho da temperatura do motor também, tá? Como que você chega no resultado disso aqui? Eis o X. Deixa eu ligar o carro para vocês verem, tá? É no testômetro, não adianta, até porque para você chegar entender o fluxo aqui mais ou menos, é meio chato. Cada carro vai ser uma coisa e você fazendo essa multiplicação aqui não sai exatamente correta, tá? Então é bom você ligar o carro e ficar vendo na lenta, onde essa barrinha verde fica passeando na lenta. Você vai ter a ideia, pô, eu tô na lenta. Você acelera um pouquinho, mesmo no ponto morto, ou estou subindo giro, mas não estou subindo carga. Então você vai ver que vai subir até certo ponto para aqui, mais ou menos. Ou seja, estou começando a diminuir a relação dos dois. Se eu estiver andando na rua e pisar mais um pouquinho, ele sai para cá. É só começar a dar carga no motor ali, passar de 1000 e pouco RPM, né, acelerando civilizadamente, que ele já começa a sair e esquecer a temperatura do motor. Vou ligar o carro para vocês verem aqui, vamos lá. O carro tá gelado, tá desde ontem, hoje tá um clima agradável aqui. Ó. Ó pra onde ele já foi. Isso porque o motor ligou acelerado, tá ligando com 1100 RPM. Tá, o motor fica 900. Então você vê que ele tá pegando aqui, ó, tá deduzindo que fazendo um deparo. Então ele tá pegando aqui, fazendo um deparo mais ou menos, que a temperatura do ar agora, que deve estar por volta de 20 graus, mas a temperatura do motor que também não tá muito quente, deixa eu ver aqui. O motor tá parado desde ontem.
aqui, ó, 20 graus também. E tá aqui, se acelerar um pouquinho, você vai ver que vai subir, ó. Ó, viu? Por quê? Porque eu tô dando carga e tô deixando, deixa eu desligar aqui. Eu tô deixando de ver essa relação, esquecendo isso aqui, tá? É uma correção simples, que é mais pelo. É para você ver mesmo o carro na lenta, em baixa carga, né? Principalmente na lenta. Então você vai fazer essa relação para que não tenha variações de quando você começa a acelerar e quando você para e fica na lenta. É um recurso legal da Mega, que eu acho que até muita gente nem usa isso aqui, tá, pessoal? Agora falta mais um vídeo. Vou falar para vocês agora a temperatura, correção de temperatura da água. A gente falou do ar, a gente falou desse aqui que é entre água e ar, a gente vai agora entrar na água, tá? Lembrando que a temperatura do ar tem a correção também por ponto, não é só combustível que você mexe, é o ponto também, tá? Então são duas paradinhas, tá lá no vídeo anterior, só você olhar no comentário fixo lá. Beleza, pessoal? Valeu, até o próximo vídeo, tchau, tchau.